Bom, pessoal, esse vídeo, apesar de eu estar citando aqui leis, vai ser um vídeo mais teológico, tá? É que tem um pastor aí, todo mundo sabe quem que ele fez um vídeo dizendo que estão violando a Constituição Federal, que nem vocês estão vendo aqui, dizendo que foi decretado estado de sítio no Brasil. E inclusive hoje, né, que é um feriado santo, né, religioso para os cristãos, esse pastor compartilhou um vídeo, né, do Roberto Jefferson lá, dizendo que deveria descer a porrada em quem fosse tentar fechar igrejas, não sei o que, né? Uma coisa bem no antagonismo, né, daquilo que Cristo pregou, né? Porque Jesus, quando ele foi preso, o próprio Jesus, segundo a Bíblia, né, Pedro cortou a orelha de um soldado para defender Jesus, exatamente como Roberto Jefferson queria. Aí Jesus vai lá, coloca de novo a orelha do soldado e Jesus diz: quem vive pela espada morrerá, não incitando a violência, fazendo exatamente o oposto. Então eu acho engraçado, né, que algumas pessoas por aí que são pastores, né, eles vão na contramão daquilo que a Bíblia diz, né? Mas enfim, eu vou só dar uma citada aqui por rápido, né, nesse vídeo, tá? E só lembrando, quem quiser sair do canal, saia, tá? Há anos eu falo aqui nesse canal, eu prefiro um canal com poucos inscritos, mas com pessoas que têm um pouco de coerência, racionalidade, do que um canal com 1 milhão de pessoas alienadas, tá bom? Então quem não gostar do vídeo e quiser sair, não precisa nem avisar, só teca naquele quadradinho vermelho aqui embaixo do vídeo de desinscrever e pode sair, tá bom? Então vamos começar com o primeiro ponto que o pastor aborda no vídeo, né, que é o direito à religião, que é o artigo 5º, inciso 6, que diz assim, ó: estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então todo mundo no Brasil é livre para ter a crença que quiser, assegurando o livre exercício de cultos religiosos, esse aqui é o ponto que ele foca no vídeo, e garantindo, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aqui esse termozinho aqui, ó, o livre exercício de culto, é que todo mundo é livre para exercer o culto que quiser, da religião que quiser. Por exemplo, se eu for um cara do candomblé e eu quiser exercer um culto aos orixás, eu sou livre. Então a Constituição aqui está dizendo isso, ó, livre exercício de culto. Não pode uma autoridade como, por exemplo, vamos pegar um prefeito de uma cidade, chegar numa cidade e falar: essa cidade é católica, aqui só pode ter culto católico. Não. É isso que a Constituição está garantindo aqui, a liberdade do exercício de culto. E até agora no Brasil, nenhuma liberdade de exercício de culto foi violada. Só o que a gente vê são tentativas de violações, como por exemplo, vocês viram alguns pastores no Rio de Janeiro, traficantes evangélicos, né, tentando impedir o pessoal do candomblé e da Umbanda de exercer a sua religião. Teve um caso na Bahia que originou até o dia da intolerância religiosa, quando membros da Assembleia de Deus, que inclusive era a igreja desse pastor, tentou impedir um culto no terreiro, chegaram até a bater com a Bíblia na cabeça da mãe de santo. A mãe de santo passou tanta raiva que acabou ocasionando a morte dela. E isso sim viola a Constituição, porque eles estão impedindo a liberdade do exercício de culto. E é isso que a lei trata. Mas no Brasil até então, nenhuma religião no Brasil, quer seja judeu, hindu, muçulmano, católico, ninguém está sendo proibido de exercer o culto. Até porque o culto aqui na Constituição não especifica um lugar específico. Um culto pode ser em qualquer lugar, pode ser até na sua própria casa. E até então no Brasil ninguém é proibido de exercer culto, tá bom? Primeiro ponto. Aí o pastor diz que estão decretar estado de sítio no Brasil, coisa que só o presidente pode fazer com autorização do Congresso, não sei o que. O estado de sítio, pessoal, é isso daqui, ó. Ele só é declarado em 3 hipóteses e depois de um estado de defesa, para quem não sabe. Primeiro, grave comoção de repercussão nacional, como por exemplo uma tragédia que nem aquela que teve em Mariana. Aí o presidente poderia decretar caso o estado de defesa falhe, porque ia gerar uma comoção nacional, ia alterar a ordem pública. Fatos que comprovem a ineficácia as medidas tomadas durante o estado de defesa, que é o outro ponto aqui que eu vou mostrar. E declaração de estado de guerra, né, caso o Brasil tivesse em guerra com outro, ou resposta a uma agressão armada estrangeira. E isso é um estado de sítio. E ele só pode ser decretado depois do estado de defesa, que é esse daqui, ó. E o estado de defesa, para quem não sabe, não precisa nem de autorização do Congresso. O presidente pode decretar. Ok, ó, previsto no artigo 136 da Constituição Federal de 88, o estado de defesa busca preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social, caso haja uma desordem social. Por exemplo, aqui tem, deixa eu ler as modalidades aqui, ó. Grave e eminente instabilidade institucional. Digamos, por exemplo, que haja uma instabilidade institucional. Digamos que, por exemplo, os policiais queiram fazer um motim, isso gera uma desordem.
Aí o presidente pode decretar o estado de defesa e ele não precisa de autorização do Congresso para isso. Ó, calamidades de grandes proporções de natureza, como por exemplo aquela tragédia lá em Mariana, Minas Gerais. Porque aí gera uma comoção, as pessoas ficam na rua sem casa, aí pode gerar caos, pode gerar saque, violência. Então aí o presidente ele não precisa de autorização do Congresso, ele pode ele mesmo decretar o estado de defesa. Aí só caso o estado de defesa não dê certo é que ele pode decretar um estado de sítio, numa dessas três hipóteses aqui: hipótese de guerra, um caso de repercussão nacional que tenha falhado o estado de defesa, ou uma crise institucional. E não é nenhum dos três casos que a gente está vendo. O que a gente está vendo no Brasil é isso daqui, ó. Teve uma pandemia que atingiu o planeta inteiro, chegou no Brasil, e aí foi assinada essa lei aqui, ó, a Lei 13.979. Ela foi de 6 de fevereiro de 2020. E olha por quem que ela foi assinada: o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E nessa lei o presidente dá plenos poderes às autoridades de saúde dos estados e prefeitos, governadores, de fazerem todas essas medidas que estão sendo feitas aqui, ó: isolamento, separação de pessoas doentes, contaminadas, etc. Quarentena, que é o que nós estamos passando agora, restrições de atividades ou separações de pessoas suspeitas, etc. e tal. O artigo 3º, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, porque foi uma pandemia, foi no planeta inteiro, decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, seguintes medidas. Vocês estão vendo? Ó? Decorrente de uma pandemia internacional: ó, isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos. Então essa lei dá os seguintes poderes ao governador, tanto para isolamento, quarentena, ou por exemplo, se ele quiser fazer um teste à força com você para saber se você tem coronavírus ou não, ele pode, ok? E dentre outras coisas, ó, que é o estudo ou investigação epidemiológica, exumação, necropsia. Então se for necessário fazer uma exumação de um corpo, não precisa pedir autorização da família, de acordo com essa lei. Essa lei, pessoal, é temporária, ela sofreu algumas alterações, para ninguém dizer que eu estou sendo injusto. Ó, estão aqui as alterações da lei. Porque a lei vai para o presidente veta algumas coisas que ele não acha legal, ele manda de novo para o Congresso. Mas no final ela foi aprovada definitiva em 11 de agosto de 2020. Teve algumas alterações, inclusive aqui, ó, restrição de voos, ou sair de uma cidade para outra do país, dando poderes aos governadores e aos prefeitos. E foi assinada aqui pelo Bolsonaro, aqui, ó, 11 de agosto de 2020, ó, Jair Messias Bolsonaro, junto com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Saúde, que já era o Pazuello, já não tinha mais nem o Mandetta nem o Tachi no Ministério da Saúde. Teve também o Wagner de Campos Rosário, não sei quem é esse, o chefe da Casa Civil na época, o Walter Souza Braga Neto, e o José Levi Melo do Amaral Júnior. Aqui, ó, foi o próprio presidente que assinou. Entendeu? Nesse vídeo o pastor fala que foi o STF que deu esses poderes aos governadores. É mentira, o STF impediu o presidente de ir contra as medidas dessa própria lei que foi assinada e sancionada, como por exemplo a quarentena, restrições que o presidente depois acho que mudou de ideia, ele queria impedir essas medidas sanitárias de isolamento, essas duas aqui, ó, o parágrafo 1 e o 2. Aí o STF decidiu que eles deveriam trabalhar em conjunto, União e os estados e prefeituras, e que o governo federal não poderia intervir nessas medidas porque eram medidas de cunho internacional. Medidas que estão sendo adotadas em todo o planeta. França, Europa, Alemanha, Estados Unidos, todo mundo usou praticamente as mesmas medidas, por mais chatas e duras que sejam para nós, a população que estamos sofrendo por ficar em casa. Mas foi uma coisa que o próprio presidente assinou. Então o que o STF determinou é que o Bolsonaro não podia ir contra essas medidas. Tá? Basicamente isso. Se ele não queria essas medidas e que a lei acabasse, a lei não é eterna também, tá? Ela é temporária. Ela é em vigor enquanto durasse a crise sanitária. Era só ele ter comprado as vacinas, simples. Vacinasse todo mundo, como as milhares de doses que foram rejeitadas da Pfizer no passado. O contrato da Coronavac, que o Pazuello tinha comprado 46 milhões de doses, o Bolsonaro mandou cancelar. Se ele tivesse comprado essas vacinas no ano passado, nós não estaríamos passando por isso hoje. A verdade é essa, hoje nós estaríamos um percentual mais razoável da população vacinada, até porque o SUS tem capacidade para isso, através dos estados, e hoje nós talvez estaríamos já com uma vida relativamente normal, com menos casos. Porque o que leva os governadores a decretar essas medidas é justamente o aumento de número de casos.
O problema dessa doença, como já foi dito, eu já falei aqui nesse canal desde o ano passado, não é nem a taxa de mortalidade, né? Que ela é relativamente baixa se comparada às outras. O problema é que ela sobrecarrega o sistema de saúde. Esse é o problema. Então, como o sistema de saúde fica sobrecarregado, aí aumenta a letalidade da doença. As pessoas morrem mais. Fora que não tem só coronavírus no país, tem outros tipos de doença. Se você precisar, por exemplo, que nem tem um senhor aí que está precisando de uma hemodiálise, ele não tem vaga na UTI, porque as UTIs estão sobrecarregadas de pessoas com coronavírus, porque precisam dos respiradores. Então a única forma de combater essas medidas chatas que estão realmente prejudicando o povo é só com a vacinação em massa. Ano passado tinha gente falando até em processo para mim, né? Porque eu falei que vacinas não matam. Agora vocês estão vendo a falta que faz uma vacina. Então, pessoal, só agora eu vou finalizar o vídeo falando da Bíblia. Eu não sei por que as pessoas também não entendem que Deus não pode ser cultuado em casa. Por que você tem que estar num espaço físico durante uma crise sanitária, sendo que justamente lugares que geram aglomeração podem aumentar a propagação do vírus? Esse pastor argumenta que a fé ajuda a aumentar a imunidade da pessoa. Pode até ser verdade, não tem nada contra a fé de ninguém, tá? Todo mundo que me conhece sabe disso. Mas a questão é que por mais que a pessoa tenha uma imunidade aumentada por causa da fé, ela pode transmitir o vírus para outras pessoas, para entes queridos, para amigos, colegas. Imagina que você é uma pessoa que tem uma fé muito grande e você seja imune ao coronavírus pela sua fé. A sua imunidade te protege. Beleza. Agora, todo mundo na sua família e no seu meio social é imune? Então essa é a questão. Sendo que a própria Bíblia fala aqui, ó, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ué, então por que essa necessidade toda de estar num espaço físico? Realmente eu não entendo essa teimosia, sabe, desses pastores de quererem abrir as igrejas. Realmente é uma coisa que não faz sentido. As igrejas lidam com coisas espirituais. Quando a pessoa dá uma oferta, ou é um fiel assíduo, eles pregam que a pessoa vai ter uma recompensa no céu. Pastor, o que eu vou ter? Eu vou ter um carro, uma casa, vou ter um emprego? Não, a sua recompensa é no céu, é no mundo espiritual. Beleza, nada contra, é a fé da pessoa. Então, se a igreja que lida com coisas espirituais, coisas que nós não vemos, né, a gente não pode ter nem prova de que existe, por que eles têm que estar abertos? Quem tem que estar aberto é o comerciante, é o pedreiro, é o borracheiro, é o mecânico, é o cara que tem uma ótica. Esses têm que estar abertos, porque eles lidam com coisas reais, eles têm aluguel para pagar, eles não têm doações, eles têm funcionários para manter. Esses tinham que estar abertos. Agora, uma pessoa que vende uma coisa que não é um produto físico, que é um produto espiritual, qual é a necessidade de estar aberto, pessoal? Só para correr o risco de aumentar a propagação do vírus. Aqui, ó, Marcos. Nós ouvimos dizer-lhes: eu derrubarei este templo feito por mãos de homens, em 3 dias edificarei outro. Aí Jesus diz lá em João, nessa discussão aqui com os judeus, ele fala que em 3 dias ele reconstruiria o templo, porque ele estava falando do corpo dele. Então, na ótica cristã, o templo não deveria ser o corpo de Cristo? Ou seja, estarem todos unidos em unidade na fé em Cristo? Não deveria ser isso? Paulo não falou que o nosso corpo é o templo que habita o Espírito Santo? Ele não teria que ser protegido? Ainda mais no meio de uma crise viral? Aqui em Atos, a mesma coisa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, etc. Então, fica aí para a reflexão dos cristãos que seguem o canal. Se o seu corpo é o templo que habita o Espírito Santo, ele não é um templo físico, porque Deus habita dentro de nós e não em templos feitos por mãos humanas. E você tem que zelar pelo seu templo, que é o seu corpo, justamente para proteger, para que não haja nenhum mal. Eu ainda vou terminar com esse versículo aqui que Jesus ensina aqui, ó, em Mateus 6, como orar. Ó, e quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento, e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Secreto, algumas bíblias traz segredo, em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O que Jesus está dizendo aqui? Que você tem que estar lá num templo físico, numa igreja, para orar? Não. Aqui Jesus está dizendo que a fé é uma coisa íntima. Pessoal, você pode orar no seu quarto, que Deus estará presente, estará ouvindo as suas orações do mesmo jeito. Não é o próprio Jesus que falou assim, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome eu estarei presente? Agora, onde que Jesus falou que era essa reunião de 2 ou mais? Tem que ser num templo físico? Ainda mais no momento de uma crise? Quer dizer então que se a pessoa ficar alguns dias em casa, ou alguns meses que seja, a pessoa vai perder a fé? Então que fé é essa? É uma fé que nem é uma casa que é construída num terreno de areia?
Porque os judeus, por exemplo, estão há quase 2000 anos sem o templo lá deles, e nem assim eles deixaram de ser judeus ou perderam a fé. Então, que fé é essa que esses pastores estão pregando? Que tem que estar pessoalmente, chegando ao ponto até de compartilhar um vídeo de Roberto Jefferson, que foi condenado por corrupção lá do Mensalão, que ele foi um dos cabeças do Mensalão, mostrando porrete, arma, tudo, dizendo para dar porrada em quem tentar fechar a igreja. Essa é a fé, pessoal, que Jesus pregou? Eu acho que não. Eu acho que Jesus falou que você pode ter fé até no seu próprio quarto, sozinho, que você pode entrar no seu quarto sozinho, e Deus que vem em secreto, Deus vai ver em secreto as suas orações. Tá bom? Então esse vídeo aqui eu vou deixar aqui para reflexão, pessoal, de vocês, tá? Só lembrando que não é um vídeo político. Eu só citei aqui as leis para mostrar para vocês, tá? Porque eu acho que está tendo muita desinformação de pessoas que estão sendo egoístas. Lembrando que tem muita gente aí desempregada, passando fome, não pode abrir a lojinha, não tem como pagar salário de funcionário, tem produto para comprar, sabe tudo, e a pessoa não pode abrir. Enquanto que quem vende uma coisa que é espiritual, tem, porque tem essa necessidade de ter que estar lá presencialmente. Eu não vejo por que isso. A gente está na era virtual. Pode-se fazer cultos pela internet, ó, que nesse vídeo aqui eu estou fazendo aqui pela internet. Vocês estão vendo aí de vários lugares do Brasil. Pode-se fazer doações pela internet. Hoje em dia tem Pix, tem depósito, tem tudo. Ah, pastor, eu preciso dar o meu dízimo. Pode ser pela internet. Não tem por que brincar com a vida, pessoal. A vida é um dom de Deus. A saúde também é uma responsabilidade individual. Eu já mencionei aqui no canal, né? A vida é um dom de Deus, você não pode colocar sua vida e nem do seu próximo em risco, tá? Se quer ter sua fé religiosa, tenha, que nem diz aqui a Constituição, é garantido por lei, ó. Artigo 5º, inciso 6. Todo mundo tem o direito de ter a crença do que quiser, tá? Agora, não coloque em risco nem a sua saúde e nem a saúde do seu próximo, tá? Cuidado com esses pastores aí que estão distorcendo leis, sabe? Distorcendo decretos, ignorando até que foi o próprio presidente que assinou aqui a lei, ó, Jair Messias Bolsonaro, só para enganar as pessoas, para manter as igrejas abertas, tá? Então fica aí para reflexão. Paz a todos.